Alvo de Corinthians, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados na última rodada, enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua terceira pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus 3 principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, o Timão passa a cuidar de forma prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o Banco Estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Alvo de Corinthians, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros,
deve haver acordo. Ah, só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscreva no canal, a gente volta mais tarde. Tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!